Ah, você vai gravar um som, né? Tá. Então, quando a gente se refere a ide e não peques mais, que Jesus falava em algumas situações em que ele estava lidando com as pessoas e encaminhando, né? Isso se refere ao conceito de pecado, né? Isso está explícito em João, no capítulo 5 e no capítulo 8, que trata da mulher adúltera, né? Aqui no capítulo 5 é uma pessoa com deficiência que já estava há muitos anos largado lá no chão. É uma situação interessante porque eles ficam perto de uma fonte, tem algumas coisas assim lá, tipo um poço, e eles acreditavam que quando aquela fonte ou aquele poço, a água revescesse, quer dizer, vinha um descarga de água ali, aumentava, a água se mexia, aquele que chegasse primeiro ali dentro ia se curar da doença que tinha. Eles tinham essa crença. E essa pessoa, ela já estava lá há muitos anos e ele não conseguia chegar na hora que a água se mexia, porque ele não conseguia, todo mundo atropelava ele. E Jesus passou e viu aquela situação, falou com ele, né? Colocou ele na água, ele se curou e Jesus, né? Como sempre disse para ele, ide e não peques mais. Qual é o pecado dele? Não sei. Simplesmente ele foi tratado, né? E conseguiu se recuperar. No caso da adúltera, todo mundo subentende o pecado, né? Que a gente considera. O adúltero, como Emmanuel fala, ninguém lembrou na hora, né? Se ele estava ali entre os que foram para tirar pedra ou não, também ninguém sabe. O fato é que ele não apareceu na história ali contada. Enfim, essas são as situações assim mais explícitas que estão no Evangelho, né? Além disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar esse assunto no capítulo 5, item 5, vai encontrar no capítulo 8 também, item 5, e no capítulo 10, que é o caso da mulher adulta, tá? Então, ali, vamos dizer assim, a lembrança de falar sobre o pecado, que é o pecado, como que a gente peca e essas coisas todas, tá? Enfim, existe uma ciência que nem eu sabia, que se chama amartologia, tá? E aí tem algumas, pode haver alguma variação aqui nesse termo, mas enfim, vem do grego, tá? E a primeira que sugeriu uma coisa assim foi o João, né? Evangelista. Essa ciência, que depois se tornou uma ciência, né? É a ciência que estuda o pecado, suas origens e as suas consequências, viu? Então vocês podem fazer um curso de amartologia, se quiserem pecar com a devida crueldade ou se não quiserem pecar. Entendeu? Bom, então, no conceito de João, né, que vem lá do hebraico, do grego e também no latim, que é um conceito judaico-cristão, tá? Porque essa ideia do pecado está tanto no judaísmo quanto no cristianismo, né? A princípio para nós aqui ocidentais, né? A ideia embutida em pecado é qualquer coisa como errar o alvo. Você quer fazer alguma coisa e faz errado, tá? Então você vê como que o João era bonzinho, né? Porque a pessoa errou o alvo. Bom, errou por quê? Quais são as causas que podem levar ao erro? Bom, errar o alvo. O alvo é o que primeiro, né? É o cumprimento da lei divina, tá? O alvo vamos dizer, na minha rotina, na minha vida com as pessoas, no trabalho, etc., né?
é agir de acordo com a lei divina, aquela lei que eu acredito, né? Se eu descumpro essa lei, por que eu descumpro essa lei? Por rebeldia, não quero ir pronto, né? Por teimosia, já vi que não dá certo, mas vou insistir, né? Por ignorância, que pode estar embutido isso daqui também, né? Na ignorância. E por maldade. Por maldade. Bom, se a gente pensar o momento que a gente está vivendo, a gente vai começar a julgar todo mundo. Quem que está errando por isso, por aquilo outro, né? Então, gente, por muito tempo, assim, ao longo da história, dessas, vamos dizer assim, dessas crenças, né? O pecado, o conceito de pecado passou a ser uma coisa assim muito pueril, sabe? Então alguém dizia pra gente, pode isso, não pode aquilo, e a gente aceitava, né? Muitas vezes não discutia, porque não dava nem para discutir, porque se discutisse já levava bordoada, já era colocado de castigo, né? Recebia a punição divina, enfim. Esse conceito de pecado, né? Muitas vezes poderia ser, por exemplo, mesmo na, vamos dizer assim, comunidade cristã, que tem várias fontes, né? E outras, por exemplo, não comer carne na Semana Santa. É um pecado comer carne na Semana Santa, tá? Então ninguém come carne na Semana Santa. O resto do ano pode matar boi à vontade, pode destruir floresta para criar boi, mas na Semana Santa não pode comer carne, né? Então veja, nós somos seres inteligentes, né? Outra coisa, não comer carne de porco, né? Por exemplo, os judeus não comem carne de porco. Então, comer um sanduíche de misto quente é um pecado, porque ali tem leite, tem queijo, tem carne, então não pode de jeito nenhum, é um pecado, tá? Não vestir tal roupa, né? Então a gente sabe que certas crenças, elas, mesmo cristãs, né? Elas têm certos hábitos que se destacam das outras, porque consideram que se vestir isso ou vestir aquilo é pecado. Então a gente até sabe que lá no Brás, por exemplo, tem lojas de roupas para evangélicas, né? Então você tem um tipo de roupa que elas vão comprar. Em Israel, se a gente vai no shopping, tem a loja de roupa normal, das grifes e tal. Quem usa as judias não ortodoxas e as demais que moram lá, e os ortodoxos compram na loja de roupa das ortodoxas. Então tem umas coisas assim, né? Quer dizer, que noção de pecado é esse que a gente vai cultivando, né? Não trabalhar no sábado, né? E vai por aí afora. Então, essas crenças, elas são variáveis, né? Mesmo dentro de certas comunidades. Eu não sei vocês, mas na minha família, quando eu era criança e ainda hoje, tinha meu pai e minha mãe, que eram espíritas. A família do meu pai era espírita, mas a família da minha mãe tem ainda evangélicos, mórmons, né? Então, quando tinha a festa de aniversário lá na casa do meu avô, que juntava todo mundo, era uma confusão, né? Porque as meninas não podiam vestir calça comprida. Então, quando a gente ia para essas festas, a gente também não podia pôr calça comprida, porque senão ia humilhar elas que estavam de saia. Então, a gente tinha que ir com uma roupa que a gente não queria por causa dela. Não podia beber Coca-Cola, porque os mormons bebiam Coca-Cola. Hoje em dia já bebe, mas evoluíram. Mas naquela época não podia, na festa não podia ter essas coisas. Então era assim, as crianças não entendiam, sabe? Essa situação gera uma falta de interesse total por aquelas coisas que as pessoas estão sendo submetidas, né? Porque você não tem lógica naquilo. Percebe?
que essas coisas que são criadas e que são impostas e que não têm lógicas, ao longo do tempo geram o quê? Mais materialismo. Porque as pessoas querem impor o amor a Deus através desses métodos, né? E isso não dá certo, nós sabemos disso. Bom, mas Jesus, né, que dizia, ide e não peques mais, ele almoçava com os publicanos, ele trabalhava no sábado, ele conversava com as mulheres. Ainda hoje lá é um problema conversar com as mulheres na rua, né? Desconhecidas, só pode ir da mesma família. Não entre os judeus, mas entre os palestinos que moram ali do lado, né? Então, quer dizer, Jesus estava o quê? Contrariando as regras estabelecidas, né? E ele fez isso naturalmente. Ele não fez para afrontar ninguém, ele fez para ensinar, né? Então, eu vou passar agora umas falas de uma palestra do Haroldo. Todo mundo conhece o Haroldo Dutra Dias aqui? O Haroldo Dutra Dias, para quem não conhece, é uma pessoa espírita, ele é juiz e faz palestras mundo fora, né? Atualmente ele está se formando em neurociências também. Então ele tem uma palestra que ele fez num congresso de doença mental, tá? E o nome da palestra é Vá e Não Peques Mais, o Evangelho e a Cura. Não está no YouTube, está no canal Espiritismo TV, espiritismo.tv, tá? Então eu achei interessante algumas coisas que ele fala e eu vou passar aqui, vou ver se todo mundo ouve, né? Se vocês quiserem ir falando alguma coisa, porque eu tenho aqui, quer ver, são 4 passagens, dá mais ou menos uns 10 minutos, tá? Se nesse meio tempo vocês quiserem falar alguma coisa, a gente pausa e depois continua, tá? Eu trouxe esse meu super som, já anotamos, viu? Vamos lá. Fica evidente que Jesus se orientava com outros critérios quando ele dizia vá e não peques mais. Que noção era essa de pecado? O que Jesus tentava despertar em nossa consciência? Nós temos aqui algumas pistas. E a primeira delas está no próprio segundo, quando ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, invocando a tradição. Não peques. Eu digo que qualquer um que disser ao seu irmão raca, sofrerá os mãos de tradição linguística, a mesma pena daquele que chamando a nossa atenção para outros elementos que não são exteriores. E prossegue. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, digo que qualquer que olhar para uma mulher que não seja sua, cobiçando-a, cometeu adultério. Então Jesus reformula toda a nossa concepção de pecado quando coloca a causa nas intenções, na intimidade do propósito.
ele afirma com todas as letras: todo o mal vem do coração. O mal, a prática do mal, ela pode ser instrumentalizada pela inteligência, mas a sua gênese são as emoções, os sentimentos. Quando nós pecamos, é porque, no momento, estamos sendo absolutamente incoerentes com o nosso sentimento. E é essa incoerência que nos acontece. Ser incoerente com o seu grau de sensibilidade afetiva. O resto são piruetas da inteligência. Até aqui tudo bem? Concordaram? Onde ele fala aí que todo mal vem das ações, todo mal vem do sentimento, do coração, né? É isso que ele fala. Então ele diz que você pode aperfeiçoar o mal com a sua inteligência, né? Então você tem a intenção de praticar o mal, vou prejudicar fulano, vou fazer tal coisa. Como que eu vou fazer? Você vai usar a sua inteligência, mas essa intenção, né? Você pode decidir não fazer. A partir do momento que tu decidiu o que vai fazer, tu vai buscar os meios de fazer. Como que eu vou fazer? Né? Mas a decisão é anterior, né? O livre-arbítrio está lá antes disso, tá? De consciência. Consciência é algo que não te impede de errar. Então esse mal é uma consciência de também consciência. Não, quem faz o mal tem consciência. Tem consciência. Tem consciência do mal que está fazendo. Tem consciência de que eu queria ser a pessoa que está sofrendo o que eu estou fazendo. Ela tem consciência. Consciência ela tem. A consciência não te impede de praticar o mal. Ela só te impede de ficar em paz depois desse prática. Ela só é aquilo. Você não tem mais paz. A consciência não te impede de decidir fazer o mal. Ela só te impede de ficar em paz depois que você faz o mal. Todo mundo tem consciência, né? Tá lá. Então, e todo mundo tem a liberdade de agir de acordo com a lei ou de descumprir a lei, né? É uma opção. Mais paz. Então essa ausência de paz, essa ausência, essa intranquilidade, esse desconforto, é o pecado. Não é sábio, não é pecado de culpa, não é nada disso. Essa intranquilidade decorrente de um fato simples. Você não gostaria de ter recebido isso. Você não gostaria de ter recebido o que você deu. Não gostaria de ter recebido o que deu. Só que, a partir do paradigma espírita, a nossa visão de pecado se ampliou ainda mais. Se ampliou ainda mais. Porque a partir do paradigma espírita nós aprendemos que o mal
a falta de paz. Ele vai voltar. Então ele é um elástico. Você manda pro outro. Aquilo vai até o céu, dependendo da intensidade da sua perversidade, da nossa perversidade. Vai tão longe e depois ele regressa para onde? Por que é importante esse paradigma? Para que a gente chegue a uma seguinte conclusão: Deus não perde tempo de fiscalizar. Essa noção de que Deus juiz nada. Juiz é coisa da justiça humana. Por quê? Porque o juízo humano é sério, isso. Aí ele decide, no processo você tem que levar provas no processo. E Deus precisa de processo. E Deus precisa de provas. Porque o mal que sai de você nunca descola totalmente de você. Eu estou usando uma metáfora. Eu vou usar outra. O nosso. Eu acho interessante quando ele fala isso do mal. Nosso psiquismo. Porque algumas pessoas aqui já devem ter lido Renúncia, né? E os livros da Ivone que nós estamos estudando, e nós mesmos, né, se a gente for analisar, que a pessoa, quando, vamos dizer assim, a gente vai melhorando em certos aspectos, mas a gente tem nesse processo cada vez mais consciência de que tem outros que a gente ainda não conseguiu chegar lá onde a gente queria, né? Então muitas pessoas, muitos espíritos tentam, vamos dizer assim, recuperar, de alguma maneira, reparar o mal que fizeram anteriormente, já tendo um certo grau evolutivo de maior compreensão, de maior capacidade de desprendimento, de tolerância, de paciência, de etc. Né? Então, por exemplo, em Renúncia, a Alcione está lá num plano maravilhoso, né? Um outro planeta, uma outra situação de vida, e ela resolve vir para a Terra para resgatar uma pessoa com quem ela viveu anteriormente, que a relação foi difícil, né? E, quer dizer, ela se dedica a isso, né? A Ivone também, a gente está vendo que ela pintou e bordou lá no passado, né? Feriu as pessoas, machucou emocionalmente, e agora ela vem, tem consciência disso, e ela vem, faz o maior esforço do mundo para reparar, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né, que ele está falando isso, que esse mal, você não se livra, você, sempre que lembrar daquilo, você vai dizer, mas como é que eu fui fazer isso? Então, você vai querer reparar, né? Através de uma situação, através de outra. Porque quanto mais a gente tem assim, consciência do que a gente faz e do que a gente fez, a gente vê que a gente não é nada, né? Então, é bem complicado, né? A ciência da amartologia tem muito o que estudar, né? Suas origens e consequências. Não é fácil, parece que é fácil assim de primeira vista, mas não é não. Né?
São muitas facetas, a gente é capaz de pecar em muitas direções na mesma vida. Não é fácil, né? Bom, essa é a última falinha dele, que eu vou colocar aqui agora. Isso não trabalha. Nós não fomos feitos para ter mágoa. Nós não fomos feitos para gerar infelicidade. Nós não fomos feitos para a violência. Então, toda vez que eu me entrego a um ato de violência, toda vez que eu causo um sofrimento em alguém, eu estou ferindo os mais profundos mecanismos da vida. Eu estou andando no carro sem, ou eu estou marretando. Dando um rato. É simples. O resto que diz outro dia é pior. É simples assim. Você quer ver que nós não fomos feitos para ter mágoa? Alimenta a mágoa por 5 anos. Cansa. Cansa. Nós não fomos feitos para violência, para raiva. Alimenta isso. É o seguinte, eu estou vendo nós não fomos construídos para operar esses parâmetros. Você entendeu? Então nós fomos construídos por um artífice divino, por uma inteligência suprema, para operar no alto, para operar no equilíbrio, no respeito, no afeto, na responsabilidade, no cuidado. Se eu saio, eu prejudico o outro? Sim, eu prejudico o outro. Mas o primeiro a ser prejudicado sou eu. É por isso que a prática reiterada do mal enlouquece. E aqui há uma interseção entre a minha profissão e a psiquiatria. O criminoso, quanto mais, não ele sai do judiciário para ele, sim. Praticar o mal causa adoecimento mental. Por isso Jesus diz: vá para que não te suceda coisa pior. E a última lista para a nossa reflexão. Ele vai falar mais umas coisas, mas eu acho que deu para a gente entender o que ele quer dizer com esse vai, não peques mais, né? Quer dizer, pecar é contrariar o nosso pensamento, a nossa consciência, na direção de agir de acordo com o que está determinado na lei. O que está determinado na lei divina? Nossa, que ninguém sabe. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Sim, né? Simples assim. Tão simples, né? Na teoria. Tão simples, né, gente? Então ele diz assim lá pelas tantas, né? Que o bem é aquilo que eu faço pensando em todo mundo, né? No melhor para todos, esse é o bem. O mal é aquele bem que eu faço pensando só em mim. Então, eu tenho prazer
de matar, eu vou lá e mato. Né? Eu tenho prazer disso, daquilo, então apedrejar, né? E coisas assim. Eu não quero nem ficar falando aqui, né? Que a gente já sabe, basta ligar a televisão hoje, né? Porque eu tô com uma impressão que é a seguinte: nós já estamos assim, se a gente ligar a televisão, a gente está no meio da guerra. A guerra entra em todo lugar, né? Então, para a gente evitar não é ser indiferente, né? Porque não dá para ser indiferente. Mas é para a gente conseguir enviar uma vibração, as nossas melhores vibrações, para aquelas pessoas que estão sendo atingidas pela maldade e que estão remoendo isso, e outras que estão sofrendo isso e que já não querem mais estar ali, estão aprendendo a lição, né? E para aquelas que têm o poder de não causar mais dor no mundo, né? Que as nossas vibrações alcancem essas falanges trabalhadoras, junto a esses diplomatas, junto a esses governos, junto a esses generais e até mesmo junto aos soldados, para que tenham a lei divina nos seus corações e nos seus atos. Que se nós aqui juntarmos as nossas vibrações nesse momento e pensarmos naquelas crianças que estão em sofrimento, naquelas mães, naquelas avós, naqueles pais, pedir por eles para que todos eles elevem os seus corações na direção do bem, do próximo, eu acho que a gente já vai estar conseguindo fazer um pouquinho da nossa parte. Que nesse momento, perante essa situação, é a maneira que a gente pode cumprir a lei. Não ignorar, mas vibrar, né? Então, gente, é isso.